Olá, sejam bem-vindos a mais um Entre Linhas, esse programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 18 horas, na TV Atualidade, canal 33. Então, estamos aqui, mais uma vez, dando seguimento aos nossos encontros, para que a gente tenha um bate-papo, uma conversa sempre muito interessante, né, Nilza? E hoje nós temos igualmente um convidado muito importante para nós aqui, especialmente a nossa cidade de Butiá, e acredito que os demais municípios, as pessoas que passaram pelo Amigo aqui, igualmente o consideram muito importante, que é o nosso amigo Dr. Saravia, como nós o conhecemos, só que aqui nos bastidores, antes de começarmos a gravar, e ele vai começar falando um pouco sobre isso, que ele tem vários nomes. Na verdade, Saravia é o seu sobrenome. E eu perguntei a ele, como é o seu nome, doutor Saravia? Óbvio, né? Saravia é o sobrenome. Mas, brincadeiras à parte, a gente quer dizer que a gente está muito feliz por ter aceito o nosso convite. E nada melhor do que nesse mês de outubro, onde a gente trata as questões tão importantes da saúde, né? Temos aí o Outubro Rosa, temos o Dia do Médico no mês de outubro. Então, é para falar sobre isso, sobre saúde, sobre a importância desse profissional das nossas vidas que nós vamos conversar hoje, né, Nilson? É verdade. Olá, pessoal. Sempre bom estar aqui, né? É um prazer dar continuidade a esse nosso bate-papo, que não é caracterizado por uma entrevista, né? É um bate-papo. E hoje, então, esse prazer, essa alegria, essa honra de ter aqui conosco o Dr. Saravia, né? E também a oportunidade, porque às vezes a gente consulta, e eu sempre digo, né? Ninguém vai no médico para tomar chimarrão. Até poderia, né? Mas não vai. Não dá tempo. Não dá tempo. Mas, e muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de dizer, que eu tenho agora aqui, de dizer o quanto eu admiro o Dr. Saravia, né? O quanto ele já me ajudou, não foi uma nem duas vezes, né? E sempre com muita atenção, sempre com muita dedicação. Sou muito grata ao Dr. Saravia, né? E das poucas vezes que eu preciso ir no hospital, eu tento saber se é o Dr. Saravia que vai estar lá. E hoje, então, a gente tem essa alegria de estar aqui com o Dr. Saravia, nos falando um pouco disso. E a Denise falava sobre o Outubro Rosa, né? Uma questão que preocupa bastante. Mas também nós não podemos esquecer que bem pertinho passou setembro, com um número bem assustador, digamos assim, de suicídio, e a gente sabe que está relacionado à saúde mental muitas vezes, né? A pessoa chega a esse ponto absurdo e muitas vezes por falta de um tratamento, né? Por uma questão emocional também, né, doutor? Então, estamos aqui hoje com o maior prazer recebendo o Dr. Saravia. Então, como é o seu nome, doutor Saravia? Meu nome de batismo é José Antônio Saravia. É conhecido assim, nome de guerra Saravia, doutor Saravia, ou Saravia, entre os colegas, né? Mas eu estava falando para ti, né, que eu tenho vários nomes. Vários Meu nomes. nome é esse aí. Mas tem uns nomes carinhosos também, né? Em casa, por exemplo, lá no meu país, El Salvador, América Central. Familiarmente, eles me chamam de Tonho. Continuo sendo Tonho. Os irmãos que tenho lá, ainda eu sou Tonho. Na área profissional sou Dr. Saravia, aí o segundo nome. E familiarmente lá, a minha mulher, ela me batizou de Tony. Então, lá em casa, para minha mulher sou Tony, e a amiga dela, que me conhecem através dela, me chamam de Tony. Mas é bacana, é muito bacana quando a gente tem essa relação com as pessoas ao ponto de elas carinhosamente nos darem, né, um pseudônimo, digamos assim, que nos aproxima ainda mais. E o Dr. Saravia aqui, como a Nilza falou, é referência, né, na nossa saúde aqui.
E sabe, doutor, não te interrompendo, que eu também tenho mais de um nome. Então, tá vendo? Também tenho. De batismo, Nilza Terezinha. Né? Sou conhecida nas escolas em que trabalhei, que trabalho, né? Nos amigos, é Nilza Araújo. Mas Araújo é o Írio, é o meu marido. Sim. Né? Mas na minha família, eu tenho uma irmã que me batizou como Ati. Não sei de onde que tirou. Ati. E, se disser, e ela diz assim, se eu disser Nilza, não é a Ati. E em função desse Ati, os netos, os sobrinhos, para todos, e para muita gente, eu sou a Tati. Então, eu sou a Nilza, eu sou a Ati, eu sou a Tati. E disso aí, o afetivo que mais... ele que penetra mais no âmago da Não, gente. e eu sempre digo que assim, a minha irmã, que me chama de Ati, eu não imagino ela me chamando de Nilza. E os meus sobrinhos e netos, né, a avó Tati, eu também não imagino eles me desassociando da Tati. Fica uma coisa muito familiar e muito importante para a gente. É bem importante, né? porque isso aí envolve o lado afetivo, né? O lado afetivo, exatamente. Da parte familiar. E, às vezes, da parte esse afeto que é familiar se espalha pelo nome, né? Sim, sim. E aí a gente já cria isso aí. Mas tem uma hora que tu pode ficar pensando, eu sou... Até tinha me esquecido que tem outro nome ainda. Lá, quando eu estava fazendo o ginásio, o segundo grau e tudo, estava estudando com os colegas, ele me chamava de Tonhão. Tonhão. Todos muito bem aceitos. Todos bem aceitos, exatamente. Isso é o que importa. E já vou dizer, doutor Saraiva, que o senhor saiba, tem esses, podem ter outros. Agora eu vou fazer uma brincadeira que uma vez eu levei meu pai para consultar no hospital de Butiá, e aí fomos muito bem atendidos, o senhor que nos atendeu, e aí a mãe perguntou como era o nome do médico. O pai, eu não sei o nome dele, é muito querido, mas ele fala assim, meio diferente, meio atrapalhado. Que na linguagem dele ele queria dizer que era uma pessoa que falava outra língua. Né? A sua origem é de... A minha origem, eu sou de El Salvador. Tem a América Central, tem a América do Sul. E América Central. Passa a América Central, que não é o Caribe, né? O Caribe é o Caribe. E a parte insular que conecta a América do Sul com a América do Norte, essa aí é a América Central. Então, a América Central começa com Panamá, logo depois de Colômbia. Panamá, logo chega a Costa Rica, depois de Costa Rica tem a Nicarágua, depois da Nicarágua tem Honduras, que é um pouco mais para o norte, e para cá, para o oeste, aqui, tem o menor país da América, que é El Salvador. Ele tem apenas 21 mil quilômetros quadrados. Já viu? Aqui, no Rio Grande do Sul, mede 180 mil, parece, né? Sim. Quantas vezes cabe? Então, mas é um país de muita história, E como é que fica esse coração dividido? Assim? É tudo uma Ilíada, assim, entendeu? A minha vida. Eu, assim, até nunca pensei vir aqui para o Brasil. E aí, na época que eu terminei o segundo grau lá, a universidade lá estava fechada. O exército tinha feito uma intervenção, porque naquele tempo já tinha aqueles movimentos sociais, principalmente estudantis e universitários, né? Que lá dentro da universidade que eles nasceram, Os movimentos surgiram muito dentro das e a guerrilha lá no meu país teve uma guerra civil que estava bem
no auge, quando eu terminei quando me formei. Isso Isso influenciou um pouco na influenciou decisão bastante, de vir influenciou. para escapar Porque uma guerra civil, eu penso, uma guerra Imagina. civil num país pequeno, né? E logo depois que eu fui lá, eu fui com medo, andava com medo lá. Um ambiente assim bem sombrio. E não me sentia bem. Inseguro, sabia? né? Do que poderia acontecer. Inseguro. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui, depois que me formei, tinha uma tia que me perguntou, eu andava assim apreensivo, um pouco apreensivo. Sim. Porque eu já sabia que tinha essa guerra, tinha o guerrilheiros, tinha Esquadrão da Morte, Meu Deus. Então era uma guerra civil. E me pergunta minha tia que se eu queria conhecer os guerrilheiros. Os guerrilheiros. Imagina. Mas automaticamente falei não. Não, porque eu não andava nisso aí. Eu andava noutra. Nesse período eu andava podemos dizer, andava surfando no espiritual. Que é muito importante. Que foi isso aí. Por exemplo, quando eu vim de lá para cá, isso aí gera uma crise existencial na gente, qualquer pessoa, né? Imagina, tu vai para a Europa, por exemplo, e ficar tanto tempo e tua família te diz, olha, os nossos recursos é para tu ficar lá, mas não dá para tu estar vindo de férias. De férias. Aí, tem que cortar os laços familiares, tem que cortar os laços sociais, os laços culturais e tudo isso aí. E ainda vinha para enfrentar a missão de enfrentar a Faculdade de Medicina. E isso tudo, e a gente já comentou isso aqui várias vezes, isso tudo também está muito ligado a gente perceber a nossa espiritualidade para enfrentar tudo, né, doutor? É base, é tudo. É tudo, né? Eu que te conto, eu tive poderíamos dizer que foi um salto quântico em termos de evolução. E foi isso aí que me deu toda a força para eu terminar minha faculdade. O senhor está no Brasil há quanto tempo? Eu cheguei aqui no Brasil em 74 para estudar. Mas o primeiro ano foi um ano de transição, porque não Sim. eu fazia. Foi de adaptação. E aí eu quando estava no segundo, terceiro ano, parece essa mudança que houve em mim, dentro, que foi espiritual, e foi o que me avalancou para o que sou agora. Tu vê como que foi uma coisa. A guerra civil estava se armando lá. E como que eu sempre penso, né, é como uma força superior. Desviou. Entendeu? Te pega, que tu diz, não, É agora verdade. tá, É verdade. não é para tu estar aqui. Pegou, é aqui. Que tu É tem que bem estar. assim. É bem assim. E, Sabe que Seguiu muita... a intuição E uma força espiritual que nos ampara. é tão espiritual que quando estava no segundo ano, terceiro de medicina, eu me tornei vegetariano por causa do lado espiritual. Então sou vegetariano desde então. Ah, isso ainda é? Continuou. Sou vegetariano Ai, que porque bom. eu me tornei vegetariano exatamente por isso, pelo lado espiritual. Pelas convicções espirituais. E não é por moda, não, porque tem moda Sim, às vezes, mas não Foi uma decisão de vida. uma decisão de vida. E isso aí, olha, tu não te imagina assim, porque é como que houve uma energia superior, veio, me deu um banho
e me tirou, vamos supor, se eu gostava de festa, ou coisa, tirou toda essa... E eu fiquei interessado para cumprir minha missão de estudar. Veio com uma missão e tinha que cumprir essa missão. Cumprir a missão. Vejam o quanto o nosso programa de hoje promete. Nós vamos ter que fazer um intervalinho agora, mas a gente já volta, fica ligadinho, porque nós vamos saber mais dessa história, que ficou mais interessante ainda com essas revelações do Dr. Sarabia. A gente já volta. Estamos de volta, nosso segundo bloco, conversando com o Dr. Sarabia, e eu confesso que a gente ficou meio que hipnotizada aqui ouvindo a sua história. É verdade. E queremos continuar falando sobre isso. Estamos falando de saúde, sim. Não pensem que não. Por quê? Porque uma pessoa, para estar falando aqui a respeito dessa coragem para dar essa guinada de vida, com certeza... pensou na sua saúde mental, e principalmente mental, né? E física, porque sair de uma adversidade, quantas vezes, né, doutora, a gente ignora esses chamados que a gente recebe, né? Não dá ouvidos a isso e muitas vezes depois vem aquele arrependimento. Né? E eu tenho certeza que essa palavra arrependimento não faz parte do seu vocabulário. E não só arrependimento, como muitas vezes as pessoas não se dão conta da onde que está sendo desencadeado determinadas doenças. Eu até queria lhe fazer uma pergunta, já que eu vi que o senhor é uma pessoa espiritualizada e nós gostamos muito disso. Esse tema Adoramos, é muito importante para nós. Há uma certa tendência das pessoas a separarem a saúde da espiritualidade, né? De repente, a saúde é uma coisa, a medicina é uma coisa, a espiritualidade é outra. E nós vimos aqui um alinhamento, no meu ponto de vista, perfeito, né? Porque a saúde, ela é um todo, né? Nós não podemos pensar em saúde sem pensar em estado emocional, principalmente. E o que é a saúde emocional? É estarmos bem, né? Então, como é que o senhor vê essa relação saúde, espírito, corpo? As pessoas têm essa noção no seu dia a dia, assim, o que o senhor percebe? As pessoas estão muito afastadas da espiritualidade, ainda há um caminho longo a ser percorrido, ou já estamos despertando mais para isso? Olha, eu acho que tá melhorando. Tá havendo mais gente acordada, mais gente espiritualizada. Voltando ao que... Quando eu me tornei vegetariano, lá em Santa Maria, então eu precisava comer a comida vegetariana, né? Dentro disso aí o arroz integral. E não existia. Não existia. E aí, o que eu fazia? Eu ia nos engenhos. Nos engenhos. Eu me lembro que a primeira vez que fui lá no engenho, porque é lá que eles beneficiam e tiram toda a substância, a vitamina, sabe? E eles me olharam meio estranho, assim, porque realmente o vegetariano naquele tempo, né? Não tem problema, pode pegar aí, me deram de graça me davam, mas não existia. Quando depois eu vim encontrar outro vegetariano aqui em Porto Alegre. E eu, para dar continuidade a essa pergunta que tu me fazes, assim, todas as pessoas que eu conheci e que eram vegetarianas, eram vegetarianas por causa do lado espiritual. Então aí eu encontrei um grupo porque eu já tinha quando tu chama o espírito, quando tu clama, fala com Deus, ou verbalmente, ou mentalmente, então as coisas vêm. Vem tudo, vem os ensinamentos, vem através de livros, vem através de pessoas.
E vem também uma clareza de visão. Tu fica mais lúcido, É. entendeu? Tanto é verdade que eu falei, nesse período eu estudava medicina e eu tinha tempo para ler esse outro lado aí. Fui professor de Hatha Yoga naquele tempo, lá em Santa Maria. Eu fazia essas coisas, tudo pelo espiritual. E não está, o espiritual é o real. Nós somos apenas a manifestação material dessa força que uns chamam de Deus, outros chamam Do universo. do universo, entendeu? Nós somos a materialização disso aí. Os mestres, inclusive, dizem, mestres da Índia, que nós, na verdade, nós estamos numa ilusão. Mas aí é uma coisa mais é uma ilusão, e é verdade. Então, assim, a saúde, os problemas, eles vêm antes do material. Ah, isso mesmo. Eles Eu estão acredito antes nisso. do material. E, inclusive, ela estava abordando uma coisa em relação a que tem uma coisa. Na verdade, todos nós já nascemos com uma carga. Nós nascemos com uma carga, porque A gente traz uma bagagem. todo mundo já traz uma bagagem. E aí vai depender do ambiente onde tu chegou, Isso. que eles vão Potencializar ou não? ou abafar, ou degenerar. Exato. E aí vem o livre-arbítrio, né? Aí vem um livro. Porque a gente já Mas que é que estamos. não se conversa sobre isso, né, doutor? Assim, sobre espiritualidade. Se conversa sobre religiosidade, Sim, não sobre a espiritualidade. E aí dá aquela disputa, né? Essa é melhor, aquela é melhor. Mas vou te dizer uma coisa assim, eu não tenho religião, eu nasci num lar católico. Sim. Meu pai é uma pessoa muito católica, minha mãe também. E eu nasci nesse ambiente. E eu não tenho religião, mas eu respeito todas as religiões. Tenho eu enorme também. respeito por todas. Eu também. Eu sou, entendeu? Sou fã de Jesus, sou fã de Buda, sou fã entendeu? De todos esses, dos santos, de todos os santos. Então, quando tu falou igreja, realmente, ele está nesse degrau. Então, ele precisa de. E até ele, às vezes eu passo lá, tem umas reuniões dessa igreja pentecostais, e passa com meu filho lá e aí começamos a conversar, filosofar, e aí eu digo para ele, e agora ele já sabe, ele que me diz, que ele é melhor que eles tenham aí do que tem em outro lugar que pode ser um lugar errado. Então, é para te ver, a espiritualidade te dá a tolerância. Exato. Te dá a tolerância, e aí tu compreende eles. Uhum. E tu passa a compreender e tu passa a respeitar também eles. Porque a evolução é individual. Ah, sim. E assim, ninguém evolui por ninguém. Eu não posso evoluir por meu filho, e nem ele por mim, nem por minha mulher. Isso. E é individual. Ninguém melhora para o outro. E à medida que tu mais sabe, tu te torna mais responsável. E tu tem que ser mais tolerante ainda. É verdade. Por causa que tu sabe mais. E tu tem que respeitar a pessoa que ainda está na não luta. tem aquele nível de compreensão, né? E o senhor, eu tenho uma dúvida, doutor. Mas só rapidinho, assim, ontem eu disse na minha casa que eu não creio, né, que eu vou morrer e eu vou acabar. Vai acabar uma matéria, né? Eu falei pro meu marido, que ele não crê muito, né, mas eu falo. Mas assim, ó, a minha dúvida, e nem tem porquê de eu questionar com alguém, porque eu não sou da área, mas é uma coisa que eu penso, né, que muitas doenças, muitas depressões, muitos desequilíbrios mentais envolve o conhecimento da sua própria espiritualidade. Claro.
e que, não tendo como justificar, não tendo como explicar, não tendo como defender, então vai no calmante. Acho que tocou um ponto bem importante aí, que aí é o lado da somatização Isso. das emoções. Somático, exatamente. A somatização das emoções. Por certo, eu fiz três pós-graduações, uma delas foi medicina psicossomática, porque eu já tenho esse... Entendeu? Esse viés eu sou apaixonada. Pelo psicossomático. E como aquilo que nós estamos conversando, que cada um ia traz uma cara. Tu vê, eu quando estava estudando, eu vi, houve a explosão em mim dessa parte espiritual. E tanto é verdade, foi tão intensa que na férias do 5º ano de medicina, eu fui fazer um retiro espiritual de 1 mês. Viu? Onde tinha um guru, né? E tinha um grupo de discípulos que ia estar lá. E nós fomos lá e tem uma disciplina. Então, mas isso aí já vem. E o lado que tu está falando, da incompreensão das pessoas, um pouco é por causa, eu penso e tenho certeza que por causa disso aí que ela tinha abordado antes, muitas vezes o borbandeio existe um borbandeio da mídia. Da mídia. Dos meios de comunicação, entendeu? E esses são eles que botam as pautas do comportamento das pessoas, dos seres humanos. Eles apresentam lá na televisão este remédio, este produto. Então, os padrões, né? E a pessoa que não tem aquilo ali, as ferramentas para poder se defender, por exemplo, ou para poder escolher, né? Sim, elucidar melhor a situação. Entender, né? Eles são presa fácil e o mundo é esse aí. Então, e as doenças, entendeu? Tem Hipócrates, que é o pai que é o patrono nosso da medicina, ele já dizia que a doença começa pela boca. E os alimentos. Claro que tem a parte psíquica, isso aí que nós estamos falando, a parte psicossomática, que a parte psicossomática é a somatização de um problema. Uma pessoa às vezes aparece com uma hipertensão. Mas tudo envolve decisões. E atrás dessa hipertensão tem um sofrimento. Exatamente. A questão alimentar é uma decisão de vida da pessoa, né? Porque a partir do momento que tu tem esses conhecimentos, tu vai ser mais criterioso com a tua alimentação. E infelizmente, que nem o senhor falou, não é interessante para a mídia divulgar ou fomentar o outro lado, porque daí tem interesses econômicos. Né? Mas muitas vezes que é o que sustém o mundo material. E às vezes também a questão, né, da ansiedade, a forma de achar, né, que está resolvendo é comendo, é buscando no externo, né, o que tem que ser tratado no interno. Muitas vezes a pessoa não se dá conta. E eu já ouvi várias pessoas dizendo: quando eu estou nervoso, quando eu estou assim, eu como. Como o dia inteiro. Mas não é a comida que vai resolver o problema. Ou também a outra fala: estou precisando, vou ter que ir no médico pedir um calmante. Eu preciso de um calmante, preciso de um medicamento. Como se o medicamento fosse milagroso, né? E aí é uma bola que vai crescendo. Isso aí que ela falou a respeito da comida, isso aí daquele que assalta a geladeira de madrugada, que é na frente da pessoa. Mas é inconsciente. Inconsciente, tu com sabia certeza. Uma coisa que é inconsciente. Porque nós seres humanos nós temos que nos gratificar para nos sentir bem. Existe um contemporâneo não sei se foi de Freud,
uma vertente da psicanálise. E ele explicou a esse respeito essa gratificação. Explicou que, por exemplo, o neném, quando ele nasce, entendeu? A primeira coisa que ele precisa é alimento, né? E ele, a primeira coisa que ele encontra é o seio materno. E aí ele encontra o seio materno e aí ele fica gratificado. Aí, tudo isso aí começa com a psicanálise, né? E o seio materno, e aí a gratificação dele, isso aí é internalizado e fica no inconsciente. Ah, sim. E é por isso que acontece lá quando tu está porque para se acha gratificar. que está sendo gratificante Porque há um sofrimento. Já relacionou isso. Muito Há um bom. sofrimento. Há um sofrimento. Quem está em sofrimento agora sou eu, porque eu acabei de ser sinalizado que vou ter que chamar o comercial. Mas vou parar de sofrer no próximo bloco que nós vamos continuar. Tá interessante, né, pessoal? Muito, muito. Então, vai lá, toma a aguinha e volta, porque nós vamos continuar daqui a pouquinho. Estamos de volta, nosso terceiro bloco, e comentávamos, enquanto estávamos nos nossos patrocinadores, que conhecendo esse lado, o outro lado do Dr. Saravia, a gente entende o porquê, né, dessa relação tão próxima com os pacientes, né, o porquê dessa confiança, o porquê dessa cumplicidade, o porquê dessa dedicação. É que a gente sabe que todos os profissionais têm isso, mas a gente também sabe que a gente potencializa, né, conforme as nossas crenças, conforme as nossas habilidades e conforme o ser humano. É ver o ser humano como um ser humano e além do ser humano. Né? Não, e assim, ó, é uma grande oportunidade, né, da gente e de muitas pessoas que conhecem apenas o médico, o Dr. Saravia. Né? E aqui essa grande oportunidade de nós estarmos também conhecendo o grande ser humano que é o Dr. Saravia. Isso é muito importante porque eu tenho certeza absoluta que muita gente vai lá, consulta e vai embora. Né? E como eu falei, ninguém até poderia, né, ir lá e dizer, hoje eu vim tomar um chimarrão com o Dr. Saravia, mas não é assim que acontece. Né? Mas o fato de ter essa oportunidade de mostrar, né, essa grandeza de ser humano, isso também já vou dizer outra coisa, doutor. Não é o acaso. O senhor teria que estar aqui conosco. É verdade. E tinha que ser na atualidade. E tinha que ser no Entre Linhas. Exatamente. O senhor topa fazer uma brincadeira conosco? Vamos ver. Então tá. Nessa linha de espiritualidade e pelo que a gente conversou até agora, o senhor vai fazer um receituário do que a humanidade está precisando nesse momento. Um receituário espiritual. O senhor vai nos indicar e fazer uma receita. Olha, para nós termos a saúde completa como ser humano, nós precisaríamos de uma dose disso, uma dose daquilo. Aí vamos ver se o meu Entendeu? pensamento está certo, porque eu teria uma resposta para ela. Então, quero ver se, segundo o médico, eu estou certa. Faça o seu receituário aí. Olha, fazer o receituário, bom, pode sintetizar isso aí. É uma Isso aí, analogia. sim, depois vamos conversar. Vamos. Mas sintetizando, é o amor. Yes. Entendeu? É o amor. É o amor. Sem É o amor. doses limitadas. Sem dose. O amor, sim, tem vários níveis de amor, entendeu? Nós temos o amor humano, e temos o amor espiritual também, o amor divino, entendeu? Que é o real. Inclusive, isso aí que vocês estão falando aí, que estão me conhecendo, essa parte, isso aí eu sou, isso aí que eu sou. Sim, sim. Isso aí que eu sou, isso aí. Eu vivo toda a minha vida assim, eu vou trabalhar lá, tá? Mas todo, assim, quando eu me retiro, é para viver isso aí, para viver o lado espiritual.
quando eu chego lá. Então, é para falar para ele aí com um receituário para melhorar a saúde ou para promover a saúde, é o amor em todos os níveis, entendeu? O amor humano, o amor à natureza, o amor aos animais, o amor fraterno, né? O amor ao próximo. Que não é que a gente ser santo, não. A gente tem uns perrengues do dia, claro, é normal. Somos seres humanos, somos seres né? humanos e estamos... E são sentimentos que existem para que a gente possa sentir, mas também para que a gente possa avaliar, né? Sim, mas inclusive os mestres dizem que também que o reino dos céus também inclui os apetites, os 5 sentidos. Exatamente, exatamente. Também aqui, no terreno. Então, a gente, assim, mas essas coisas básicas, assim, de tolerância, de tolerância, e em relação... Porque tem que começar pela gente mesmo, por cada um. Então, às vezes, eu não preciso falar com as pessoas, e eu não posso falar, porque aquilo que eu falei para vocês, que a evolução é individual, eu tenho que... Minha conduta que tem que... Mas, eventualmente, a gente tem que intervir também, entendeu? Minha maior escola de eu ter feito medicina foi com as pessoas, assim, nos momentos de maior sofrimento. E eu, fazendo uma reflexão, que foi aqui, eu trabalhei em outros lugares também, mas aqui foi que eu entrei em contato com o sofrimento humano na área da doença. E eu penso que eu coroei isso aí, essa parte aí, de ser médico. Eu como médico, aqui na comunidade, durante a pandemia. Eu passei um ano inteiro que não havia vacina. Sim, foi e a gente desesperador. lá, tá, claro, com tudo, entendeu? Mas aí foi a maior prova que eu tive de tu ver. Claro, eu tinha minha maneira de me proteger, tanto do ponto de vista científico, técnico, mas também espiritual. O espiritual é o que me empurrava mais, que sempre me empurrou mais. Então, eu vejo que para promover saúde, o autoconhecimento é entendeu? Sempre o autoconhecimento, uma pessoa pode começar a qualquer hora. Por exemplo, isso aí de ter a humildade de reconhecer que eu errei, que a gente erra, né? Com certeza. Entendeu? Quantas vezes? Um dia, foi segunda-feira, eu estava levando o carro para lavar. E estava um pouco atrasado, mas aí não era a minha via aí, e eu avancei um pouco, entendeu? E o outro que vinha aí parou e aí me falou. Aí eu baixei o vidro e falei, me desculpa. Essa parte, isso aí tu gera uma energia, entendeu? Que isso é porque tu lança isso aí, tu lança isso aí para o espaço. Exatamente. E os mestres às vezes dizem assim, por exemplo, quando a gente vai na rua e encontra uma flor lá na rua, no meio da pedra, está saindo lá, pode ser a materialização de um bom pensamento lá do outro lado do mundo. Exatamente. Sabe, doutor, que assim, eu sou professora, né? E eu sou orientadora educacional. E
Eu me deparei com um sofrimento muito grande quando eu fui diretora da Casa do Piazito, né? E esse sofrimento calado numa criança, porque ali eram crianças sofredoras, né, por irresponsabilidade muitas vezes dos adultos, sem conhecimento também. Mas a minha paixão pelo que eu faço, e eu estou agora em final de carreira, né, começando a parar, foi sempre por querer ajudar nesse lado humano, nesse lado de ouvir. Porque eu me deparei inúmeras, infinitas vezes na minha sala com um sofrimento tão grande e da necessidade de apenas falar. Né? E eu me colocar, né, entender, e aí vem a questão da empatia, né, de que muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade de desabafar. Não é sempre que quer um conselho, não é sempre que quer uma opinião, apenas falar. Né? E eu sempre digo e repito e vou continuar dizendo, na minha opinião, né, o que mais falta na humanidade hoje é o amor. É o amor fraterno, né? O amor de pai e mãe, o amor de pais e filhos, filhos pelos pais, amigos, verdadeiras amizades, né? Porque existe um jogo muito grande de interesse, né? E as verdadeiras amizades. Amizade foi banalizada. Foi banalizada, exatamente. A vida está sendo banalizada, porque é com muita facilidade que a gente vê que uma pessoa tira a vida da outra como matasse uma barata, né? E eu sempre fui por esse lado assim espiritual, esse lado de entender muitas vezes e não julgar, porque eu não sei o que está levando aquela pessoa a ter aquela atitude. Já fui criticada muito, né, por ter esse pensamento de dizer como que eu condeno, como que eu mando matar, se eu não sei o que está acontecendo com essa pessoa e muito menos a bagagem que essa pessoa trouxe. Quem sou eu para julgar? Mas eu bato nessa tecla. Amor, tolerância, empatia, solidariedade salvaria o mundo. Na minha opinião, salvaria o mundo. Eu quero incluir nesse amor aí que a gente está batendo forte, e eu também acredito nisso, o amor acima de tudo pelo que se faz, né? Também. Que a gente vê aqui, também, doutor, que o seu amor é também pela profissão escolhida, né? Porque quem escolhe um curso dessa natureza, perdão, tem que gostar do ser humano em primeiro lugar, né? Exatamente. Que nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Nem sempre. A gente vê muito, e a gente está aqui entre amigos, né? E os nossos ouvintes, nossos telespectadores também são nossos amigos, porque nos assistem. A gente ouve muito, na questão médica, às vezes, frases assim: mas o médico me deu tal remédio, mas nem olhou para minha cara, nem falou comigo, nem me encostou um dedo, né? A gente ouve muito isso, né? Então, que bom. E qual é o médico que a gente gosta mais de ir? É aquele onde a gente se sente não só mais um. A gente se sente naquele momento né? Eu sou vista na minha individualidade, eu sou vista, sou respeitada. Ele pergunta na outra vez que eu vim e ele se lembrou de tal coisa que eu disse. Naquele momento a gente está precisando, né? Não de ser a pessoa mais importante, mas naquele momento ser considerado, a gente está precisando ser considerado. Então, esse exatamente, amor né? também é muito importante. Eu sou apaixonada pela minha profissão, orientadora educacional, sou apaixonada. E vou confessar, estou encerrando a carreira, porque ciclos se encerram, né? Mas de vez em quando meio doidinho, assim, dos meus orientandos, né? Mas também entendendo que eu também preciso, o mesmo amor que eu tenho pela minha profissão, eu tenho que ter por mim. É isso aí. O que ela estava falando eu sempre tive essa filosofia assim, consulta. E eu trabalhei a maior parte do tempo em serviços públicos, né? Consulta.
Pode ser até 5 minutos, porque o lugar que eu trabalho, né, Muita demanda. e a multidão de gente. Pode ser 5 minutos, vou deixar ela falar 2 minutos ou 3, mas que fale. Já há um equilíbrio, já equilibra, e essa aí é a água. Eu não posso chegar lá e não deixar... Desconsiderar a pessoa, né? Não deixar, entendeu? Às vezes a gente tem que direcionar a conversa, né? Mas às vezes a pessoa já chega, como ela falou, já chega e eu quero falar, eu quero dizer. Exatamente. Eu preciso Aí a gente disso. direciona, assim, mas ela vai falar. E às vezes, tu sabe quantos diagnósticos eu tenho feito do ponto de vista assim, psiquiátrico? Eu sou clínico geral, mas o clínico geral é a porta de entrada. Né? Exatamente. Dos encaminhamentos, com problema né, já assim, bem patognomônico de um problema de depressão. Depressão. E tu vê que essa pessoa, se tu diz, vai para o psiquiatra, essa pessoa provavelmente vai passar mais meses sofrendo. De repente até nem consiga. E vai passar. E eu pode pensar, eu tenho a oportunidade de não prolongar mais esse sofrimento. Pelo desconhecimento, né? É o que eu falo. Então, toma isso aqui para 2 meses, e aí tu tem tempo de consultar. Qualquer coisa, se tu te der bem com isso aí, vai repetindo aí, mas diminui o sofrimento. E para diminuir o nosso sofrimento de ter que encerrar esse bloco, vou ter que pedir os nossos patrocinadores e já voltamos para o nosso último bloco. Tem mais coisa boa por aí. Fica conosco. E estamos no nosso último bloco. Eu sempre digo lamentando. Que pena, né? Lamentando que estamos no último, né? Mas, doutor, a TV Atualidade, o programa Entre Linhas, né, fica à disposição. Quando quiser vir bater um papo conosco, venha, porque é muito bom a gente poder conversar sobre questões que muitas vezes a gente não tem a oportunidade, porque a gente vive numa vida tão louca, né? E cada um cuidando das suas demandas, dos seus problemas, e esse olhar um pouco mais para o interior, né, para entender as coisas, ele fica um pouco de fora nesse aspecto. E a gente precisa oportunizar isso. Agora, terminando o programa com um pouco de leveza, né, eu vou fazer aquela pergunta capciosa. E a sua letra, doutor? É fácil entender a sua letra? Porque tem essa questão. Ai, letra de médico é terrível. Mas então, antes dele dar a resposta, deixa eu contar que eu estive num endocrinologista e ele me deu uma receita. E eu levei a receita na farmácia São João. E eles tiveram que ligar para o consultório, porque eles não conseguiram entender o nome do remédio. Viu? Não é invenção minha, procede. Não, brincadeira, doutor, mas tem muito disso, né? Não, mas é verdade, é verdade. E eu acredito que isso aí vem na gente. Eu me esforço, né? Mas eu também. Eu acredito que isso aí, pelo menos do meu tempo, né? Que a gente ia na faculdade e tu tinha que anotar até o suspiro do professor, entendeu? E depois eu fazia assim, depois chego em casa e tá fresquinho tudo, né? E passo, eu tenho cadernos ainda do tempo que, entendeu? E passando tudo, entendeu? Então, acredito que parte é assim. Pessoa que não passou a limpo. São ossos do ofício, digamos. Pessoa que não passou a limpo. Pessoa que não passou a limpo. Mas a maioria, mas tem alguns colegas que mas a maioria é difícil. E lá a gente correndo. E às vezes dependendo também do como tu tá, às vezes tu tá um pouco
tenso, alguns nervosos, às vezes tu pode até tremer, pode até... Ou Sim, tu tá com a cabeça, ou tu tá aqui, como você fazendo uma receita aqui, e tu sabe que tem um paciente lá, tem 3 pacientes na observação, e chega outra enfermeira aqui, atende o doutor, e... Tem estudos, né, que revelam as emoções na Sim, através da caligrafia, né? sim, que sim. as pessoas Tem, até não, essa assinatura é falsa porque é tal, né, o trejeito. Mas Tem. a gente vê, a gente pode constatar na gente mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho dias que eu mesmo olho e gosto da minha letra, sabe? Ah, ela tá bem bonitinha. Outros dias, meu Deus. Aí entra a questão que eu acho que também ela tá atrelada ao momento, ao emocional, sei lá, porque eu mesmo desconheço. Sim. Aí outro dia ela tá bem bonitinha de novo, sabe? E tem a ver, hoje, faz 2 semanas aí que eu fiz um resumo do estudo que eu estava fazendo, e eu fiquei olhando e gostei. Gostou também? Gostei da letra, gostei, Eu mas estava também. lá. Não, e como a letra tem de emocional, porque vocês lembram, não faz tanto tempo assim, que quando nós éramos adolescentes, quantas vezes a gente mudou de letra, né? Até a gente buscar a nossa identidade de letra, a gente faz vários experimentos. Não sei se vocês passaram pela caligrafia. Sim. Que não tem mais, né? Não. Pois é. Tu vê, tu sabe que falando disso aí, já eu estava assistindo um programa de um neurocientista, como o nome? Nicolelis. Não sei se você já... É um neurocientista, que foi professor da Universidade dos Estados Unidos, que agora ele está aqui. Falando a respeito do inteligência artificial e em relação... Diz que a gurizada mesmo que está regredindo. Na Suécia, retiraram os tablets e coisa lá porque não houve... Porque ele dentro disso aí acompanharam o estudo, né? Sim. E houve um meio que atraso. Preguiça mental, né? Houve. Então... Retrocesso. A tendência é de haver um retrocesso. Mas eu venho falando na condição de professora há muito tempo que eu não dou aula, só estou com a orientação, mas eu venho falando isso que me angustia muito, porque mesmo como orientadora, vez ou outra eu entro nas salas. E são jovens que não sabem escrever, que não sabem interpretar, é tudo abreviado, né? E eu fico pensando, mas e que profissionais serão? E tu sabe que tem outra coisa bem importante a esse respeito. Tu sabe que a coisa que a gente faz, principalmente as coisas manuais, a gente faz caminhos neurológicos, não entendeu? Lembra, no meu tempo, eu tinha uma das matérias que eu tinha desde a primário, trabalhos manuais. Manuais, exatamente. Em que me ajudou os trabalhos manuais? Em começar esses caminhos neurológicos. Entendeu? Porque tem caminhos neurológicos também que são hostis. Tipo aquilo que tu fez a introdução sobre as pessoas que só veem o lado negativo. Isso aí também, isso aí, lembra dos vinil? Sim. Bom, é como que tu tá botando agulha no vinil para repartir a mesma canção. A pessoa que vê uma coisa negativa da vida, tudo, elas estão condicionadas a isso aí. Só tem o lado A desse disco. E consequentemente sofrem mais. Ah, mas com certeza. Sofrem mais. E eu digo que a pessoa negativa, além dela muitas vezes passar para o ambiente uma energia negativa, mas a pessoa mais prejudicada é ela mesma. Ela mesma. Porque ela não consegue ter a outra visão. E ela não sabe a energia que ela está gerando, a energia negativa que ela está gerando, e ela está largando para o espaço. Exatamente. Está largando para o espaço. Então, mas a evolução é isso aí, né? E os mestres dizem que para a gente para chegar a ser um ser evoluído, humano,
precisa de 8 milhões de encarnações. Já estamos entrando em outra encarnação. Mas ele fala, olha bem tudo que ele diz, porque a gente evolui desde o mineral, né? Mineral, vegetal, animal, tudo isso aí, até homem, né? E que ninguém entende quando a gente diz que uma criança nasceu, mas que ela nasceu criança, mas a gente não sabe de quantas vidas passadas ela vem. Sabe que quando meu filho estava pequeno, ele sofria muito quando via a gente já estava passando de carro e via pessoas pedindo, criando, até que expliquei para ele a teoria do karma. Expliquei para ele. Aí beleza, e é isso aí que a gente não é a primeira vez que está por aqui. Por exemplo, eu não se sabe de quantas vidas vem. A semana atrasada, eu falei que eu não encarnei aqui em Butiá. Mas foi Butiá que encarnou em mim, né? Mas vou desencarnar aqui, no Brasil. Mas entendeu? olha só, pode ter nascido lá, mas a missão a ser cumprida estava aqui. Estava aqui? Estava aqui no Brasil. Estava aqui. Não, aquilo que eu falei no início, Deus vai ter uma revolução. Tá? Tu não é para tu ficar aqui. E tudo de uma maneira mágica, né? Alguém conduziu. Me botou aqui e me criou as condições para eu poder... Que fantástico. Então, é gratidão, né? A palavra. É gratidão. A palavra adequada para isso. E por isso que eu sempre digo que eu recebi mais do que eu esperava receber na vida. Eu estou satisfeito. Quando um paciente chega lá e me diz, doutor, muito obrigado, porque não tem maior satisfação do que isso aqui. E isso aí, todo dia que eu venho aqui, sempre tem, lá no hospital principalmente, tem. Então, eu estou satisfeito. E eu sei e isso aí me dá a certeza de que realmente eu cumpri a missão e estou cumprindo a missão, porque ainda estou... Sim. Isso aí me dá uma satisfação, assim, lá no interior, entendeu? Porque somos seres humanos, estamos em evolução. Eventualmente, tu também tem que ter... E teve um propósito, uma missão e um propósito, né? Porque a gente tem um propósito quando a gente sabe que vai deixar, que deixou um legado para alguém, né? Nós estamos cumprindo a nossa missão. A gente sabe que muitas pessoas não encontraram o seu propósito, né? E esse propósito nada mais é do que eu fiz para alguém. Não, e pelo que o doutor nos falou hoje aqui durante todo o nosso programa, que foi tão rápido, infelizmente, né? Nos deu uma aula, assim, né? De humanidade e, acima de tudo, da gente poder apostar naquilo que a gente acredita, seguir a nossa intuição, né? Porque isso, pela história que o doutor nos conta hoje aqui, que para mim é novidade, acho que para muitas pessoas também, né? Em nenhum momento a gente ouviu o doutor falar que hesitou, ou que esteve em dúvida, ou que... Ele até pode ter sofrido, né? Mas o sofrimento faz parte do crescimento, né? Para a gente crescer, a gente precisa passar por isso. A maior, né? parte do crescimento é por causa do sofrimento. Exatamente. Porque as pessoas não buscam, em geral, quando eu digo as pessoas, me incluo nisso, somos seres humanos, a gente fica muito confortável na situação que a gente está e mudar isso e quebrar isso, que é a zona de conforto, que a gente já falou em outros programas, é muito difícil. Porque no momento que o doutor optou em mudar de vida, literalmente, ele não tinha garantias de que seria realmente aquilo, mas ele tinha a fé e a vontade, e tendo a crença e a vontade, as coisas não tem como dar errado. E aí deixa porque um alerta. Tudo é evolução. Aí fica um alerta para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, né? A pessoa que não entender
que o sofrimento é uma forma de crescer e que o erro é uma forma de acertar, busque ajuda. Busque ajuda, porque na minha opinião também, é por aí a saída. O sofrimento nada mais é do que a oportunidade de crescer e o erro a oportunidade de acertar. A gente está sem palavras para lhe agradecer essa participação. Eu estou muito encantada, né, com o ser humano que eu conheci mais um pouco hoje. Tá. Quero lhe dizer que foi uma bênção tê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigado, amigo. Obrigado, doutor Saravia. Foi muito, 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 muito oportuno essa sua visita ao nosso programa. Muito esclarecedor. E só aumentou a minha admiração pelo senhor. Muito obrigado, gratidão por tantas vezes também que me atendeu. Tá. Né? E fica a famosa pergunta, né, Denise? A gente sempre pede para o nosso convidado dizer o que ficou nas entrelinhas para o senhor hoje ter vindo aqui. Tu viu que eu cheguei e o espiritual dominou. É verdade. É verdade. Brotou assim Brotou assim do nada, assim. Muito bom. E criou aquela atmosfera de paz, de tranquilidade. Foi muito bom. E tudo fluiu. Tudo que apareceu aqui fluiu do amor das forças superiores. Exatamente. E vai fluir sempre que a gente quiser. Cada experiência de vida que a gente tem é uma lição. Uma lição. Isso. Cada é uma lição para nós. verdade. E que nunca mais vai se repetir. Nunca mais. Este momento aqui, nunca mais. Não se repete. Não se Agradável, repete. graças a Deus. Então vamos concluir da melhor forma que a gente pode fazer, que é nos dando as mãos, né? Com essa energia boa, e essa energia que está circulando aqui chegue até vocês. Com Obrigada certeza. pela audiência e até o próximo. Gratidão e até a próxima. Gratidão. Amém. Amém.